Olá pessoal, então hoje nós vamos falar do item 13 da apostila, a transmutação do cometa em planeta. Mas antes nós vamos fazer a revisão do início do cometa e do item 12, a transmutação do princípio inteligente em cristal. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer a revisão do item 11 primeiro, início do cometa. Segundo a ciência oficial, o cometa é um corpo menor do sistema solar que, ao se aproximar do Sol, passa a exibir uma atmosfera difusa e, em alguns casos, uma cauda, ambas causadas pelos efeitos da radiação solar e dos ventos solares, o núcleo cometário. Os núcleos cometários são compostos de gelo, poeira e pequenos fragmentos rochosos, variando em tamanho de algumas centenas de metros até dezenas de quilômetros. Estamos mostrando agora a imagem do cometa Halley. E aqui nós vamos ver que para início do cometa, nós falamos da nebulosa estelar, da estrela luminosa, da estrela temporária, da nebulosa difusa e aí o início do cometa. Vamos ver também a escala do início do cometa, a formação do núcleo, o deslocamento no espaço, a atração e repulsão e a captação de materiais de outros planetas. A formação do núcleo do cometa. Primeiro passo, os 89 elementos da tabela periódica, a água cristal. O segundo passo, movimento no espaço, atrito, água. O terceiro passo, atração e repulsão por outro planeta, com a coleta de material de outros planetas, o lixo de outros planetas. E quarto passo, a definição da trajetória. O processo de descida pelo remoinho também ocorre com os princípios inteligentes de linha direta, que são os últimos a descerem na nebulosa difusa. No entanto, ao chegarem ao pino do remoinho, esses princípios inteligentes se materializam como cristais, que podem apresentar em torno de 2.000 tipos aqui na Terra e constituem uma individualidade. O cristal apresenta definida estrutura geométrica, o que demonstra uma ascendência espiritual na escala evolutiva. Os mesmos, quando moídos, ao serem colocados no tubo de ensaio e sofrerem o impacto de uma corrente elétrica, organizam-se, formando a sua forma, tornando ou voltando à sua forma originária. Gabriel Delany, no livro Evolução Anímica, vai nos dizer que o cristal é quase um ser vivente, visto que difere completamente da matéria amorfa, tendo as moléculas orientadas por uma ordem geométrica fixa e, portanto, uma tal ou qual individualidade. Então, nós vamos ver uma experiência feita por Gabriel Delany e ele demonstra isso no livro Evolução Anímica. O senhor Luar toma um cristal de alúmen octaédrico, sulfato de alumínio e potássio, mutila-lhe os 6 vértices mais ou menos profundamente e lima depois as 12 arestas. Isso feito, mergulha o octaedro no alúmen de potássio, que é incolor, em solução saturada de alúmen de cromo, sulfato de alumínio e cromo, que é violeta. Ao fim de 2 dias, verificou-se que os 6 vértices e as 12 arestas se reconstituíram perfeitamente por meio do alúmen de cromo dissolvido. Era um octaedro perfeito com vértice e arestas violetas, terminada a reparação das fraturas, deixando-se o octaedro na dissolução violeta,
começará então a formar-se uma camada em duas faces. Esse depósito jamais se forma enquanto as fraturas dos vértices e arestas não estiverem reparadas, o que vale dizer enquanto a forma geométrica não for absolutamente restabelecida. Então vamos lá, gente. Transmutação do cometa em planeta é o item 13 da apostila. Os corpúsculos das células psíquicas caem no remoinho, no qual há as forças centrífugas e centrípetas. No remoinho, o corpo do princípio inteligente passa por uma desagregação das células psíquicas. Os dois corpúsculos das células psíquicas são separados e os elementos que ingressaram no remoinho saem dela como elementos simples da tabela periódica. Cada estrela produz um tipo de elemento químico, de modo que na formação da Terra houve o envolvimento de 89 estrelas diferentes. Esse processo demarca a passagem do campo psíquico para o campo físico, como demonstrado anteriormente. Depois, há a formação do núcleo do planeta. Os elementos mais leves foram atravessando os mais pesados e ficaram nas camadas mais superficiais. É possível perceber essa distribuição no núcleo da Terra. O cometa foi formado a partir da desintegração da estrela temporária em um remoinho, que é a nebulosa difusa. Para a materialização do cometa, cada um desses elementos desce até o pino do remoinho, do mais pesado até o mais leve, consumindo os gases produzidos e, com isso, a nebulosa difusa. A esfera líquida, que é o cometa, entra em atrito com o espaço. Antes, a camada da nebulosa difusa isolava a esfera. Agora, a esfera líquida entra em atrito com o espaço, começando a produção de vapor de água. Lembrando, o núcleo é constituído de 1/4 de matéria sólida e em torno a 3/4 de água, resultado esse decorrente da desintegração da estrela temporária. Com a desintegração da estrela temporária, a esfera começa a ser atraída pelo planeta, até ganhar velocidade. Quando chegar perto de um desses, a lei de repulsão vai barrar o cometa e ele vai absorver a escória, o lixo daquele planeta para aumentar a massa do seu corpo. Assim, esbarrando em um e outro planeta, absorvendo energia deles, se encerra a sua trajetória em tamanho maior ou menor, conforme os corpos absorvidos. Dessa forma, se transmuta o cometa em planeta. Sobre a criação do planeta Terra, a ciência oferece uma explicação oficial, de acordo com a Wikipedia, crosta terrestre. Em seus primeiros momentos de existência, há cerca de 4,5 milhões de anos, a Terra era formada por materiais líquidos ou pastosos, e devido à ação da gravidade, os objetos muito densos foram sendo atraídos para o interior do planeta. O processo é conhecido como diferenciação planetária, enquanto os materiais menos densos foram trazidos para a superfície. Como resultado, o núcleo é composto em grande parte de elementos mais pesados, como o ferro, 80%, e de alguma quantidade de níquel e silício. Outros elementos, como chumbo e o urânio, são muito raros para ser considerados, ou tendem a se ligar a elementos mais leves, permanecendo então na crosta. A espessura do núcleo é de aproximadamente 3.400 quilômetros de raio.
Então, o primeiro passo é a aquisição de massa, o segundo, a distância entre planetas e linha de força, e o terceiro passo, preso na linha de força, o planeta define a sua trajetória no espaço. Exemplo de definição de órbita, nós podemos ver a Cecília no livro Missionários da Luz. Cecília no capítulo 6 de Missionários da Luz. A simbiose exploradora do marido, Cecília tem um plano de trabalho, transformar o lar num templo vivo do Senhor. O lar de Cecília, o objeto da casa, refletia as orações luminosas dela. Alexandre define Cecília como uma jovem mulher cristã, um potencial de emissão divina. Nós vamos ver outro exemplo do Paulo a partir das portas de Damasco, que apesar de vários óbices que ele enfrentou para atingir a condição de Paulo, ele define a sua órbita e ele se transmuta realmente num planeta, né? Se a gente pudesse assim falar. Então, gente, era isso que a gente tinha para hoje. Nós vamos pedindo a vocês que compartilhem os vídeos, que façam seus comentários e, enfim, que interajam conosco, né? Através do e-mail que sempre é colocado na tela. Então, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade pela oportunidade do trabalho, desejando muita paz, muita harmonia durante a semana. Fiquem em paz.